O vestiário colorado após o empate contra o Nacional em Montevidéu teve 80% de satisfação e 20% de insatisfação. Quem separou desta maneira foi o próprio técnico Mano Menezes, que lamentou as chances desperdiçadas de matar o jogo e revelou o recado e a sugestão de Gabriel Mercado, que resultou em uma alteração que não foi capaz de evitar o empate no estádio Gran Parque Central. Na zona mista, Alexandre Alemão fez um desabafo sobre a sua má fase dentro de campo e garante: não subiu para sua cabeça a renovação de contrato que teve e a mudança de vida a partir da chegada ao Internacional. Carlos de Pena falou sobre a sua situação clínica após sair com dores na coxa e sobre a mudança no posicionamento feita pelo técnico Mano Menezes. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 7 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente que o mais importante foi o empate do Internacional em Montevidéu contra a equipe do Nacional. É um empate que, do ponto de vista de tabela, ele não é ruim, mas ele não é bom também. O Inter segue precisando de uma vitória no último confronto contra o Independiente Medellín dentro do Beira-Rio para avançar para a próxima fase da Libertadores da América. Entretanto, o Inter teve uma boa atuação contra o Nacional e isso faz parte do copo meio cheio após esse jogo. Nesse vídeo aqui eu dou o meu relato da partida, detalhes, quem jogou bem, quem jogou mal, onde o Inter acertou, onde o Inter errou. É só clicar aqui para assistir que eu faço um relato completo da partida. Mas eu quero repercutir o vestiário colorado após esse empate. E eu começo com o técnico Mano Menezes, que, como eu disse na manchete, separou e definiu o jogo em 80% satisfeito e 20% insatisfeito. E aí ele disse que 80% satisfeito, obviamente, por aquilo que o Internacional apresentou, de evolução, um time que melhorou fisicamente, que fez o jogo que se dispôs a fazer, que conseguiu criar, que teve oportunidades, que dominou o adversário e que jogou bem. O Mano afirmou que o Inter deu uma resposta que estava precisando dar e que todos esperavam que o Inter desse e que o Inter deu essa resposta em termos de atuação e por isso 80% satisfeito com o desempenho do Internacional na partida. 20% insatisfeito porque o Inter deixou o resultado escapar. E aí, segundo o Mano Menezes, deixou o resultado escapar, primeiro, porque não teve a qualidade para matar o jogo, teve a bola do jogo nos pés do Wanderson, no entendimento do Mano Menezes, e desperdiçou as oportunidades. Depois, no vacilo, na bola aérea, que era a única coisa que o Nacional poderia enfrentar, veio o gol de empate do Nacional. Então o Mano Menezes entendeu que essa insatisfação é de 20% pelo fato do resultado ter escapado. Uma vitória deixaria o Inter já classificado matematicamente para a próxima fase da Libertadores da América, mas o Inter não conseguiu esse objetivo e por isso também existe uma insatisfação, mesmo que pequena, nessa escala 80-20 do técnico Mano Menezes. Tá? Depois, o Mano contou um bastidor do final da partida. Como a única coisa que o Nacional poderia oferecer de riscos, segundo o Mano, eram as bolas alçadas na área, o Gabriel Mercado veio até a área técnica da Casa Mata e conversou com o Mano e sugeriu a entrada do Rodrigo Moledo para ajudar defensivamente o Internacional. O Moledo é o melhor cabeceador que o Inter tem no elenco e o melhor defensor de bola aérea que o Internacional tem no elenco. E o Mano Menezes fez isso. Ele tirou o Depena, colocou o Rodrigo Moledo para ajudar na bola aérea. E isso não foi suficiente para o Inter conseguir estancar, porque levou o gol exatamente de cabeça e, enfim, acabou cedendo o empate para o Internacional. O Mano disse e argumentou que fez aquilo que precisava fazer para estancar isso, mas que acabou não dando certo. O cruzamento do cara encaixou, a cabeçada do cara encaixou, o Inter deu bobeira também, o Mercado acabou perdendo a disputa aérea e o Inter acabou cedendo o empate na partida. Por último, o Mano destacou a melhora que o Inter teve em termos de evolução física, tática, técnica. Foi perguntado ao Mano Menezes a respeito dos problemas que o Inter tinha. E aí o Mano foi sucinto ao dizer: olha, já falamos muito sobre os problemas que tínhamos na sequência de derrotas que tivemos. Se estamos melhorando, é porque encontramos as soluções
e porque aquilo que nos dispusemos a fazer para melhorar os problemas que tínhamos está dando certo. Então vamos seguir encaixando isso, vamos seguir trazendo as soluções certas para melhorar o time. Foi a fala do Mano Menezes, que por isso está 80% satisfeito, tá? Depois, na zona mista, alguns jogadores passaram. Eu vou destacar aqui a fala do Alexandre Alemão, que lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Inter, em especial depois que o jogo estava 1-0. E aí ele disse: eu tive esse passe importante pro Wanderson, onde o Wanderson acabou errando o gol. Ele também me deu um passe no finalzinho para fazer o gol e a gente não fez. Jogamos os 2 tempos melhor que o Nacional, tivemos uma imposição muito boa e isso mostra o crescimento da equipe. Conseguimos manter o nível, suportar até o fim. Tivemos chances de ganhar, mas infelizmente não conseguimos concluir. E assim, esse foi um panorama geral do vestiário do Internacional, tá? Todo mundo celebrava o fato do Inter ter jogado bem no primeiro e bem no segundo tempo, porque isso era uma coisa que não acontecia há bastante tempo. Os jogadores do Inter também destacaram isso. Olha, a gente jogou bem no primeiro e bem no segundo tempo, e esse foi um fator muito positivo no vestiário do Internacional. E depois o Alemão ele fez uma espécie de desabafo na entrevista na zona mista, tá? Ele foi perguntado sobre o seu momento técnico, que não é dos melhores. Ele que no ano passado chegou e foi muito bem, conseguiu dar uma resposta muito boa. E aí ele disse: estou fazendo muito mais coisas do que eu fazia no ano passado para buscar uma melhora. Creio que é uma fase. Não deixei de trabalhar, não subiu para a cabeça, a situação de eu ter renovado o contrato não impactou no meu rendimento. Tenho minha autocrítica e sei que existe também um pouco de azar. Teve jogos em que tive chance de fazer o gol, como contra o CSA, como hoje, e a bola não está entrando. Se eu conseguir emplacar e fizer um golzinho, tenho certeza que isso vai me ajudar muito. Foi o desabafo do Alemão sobre o momento em que as coisas não estão acontecendo para ele. E o Alemão, tecnicamente, está atravessando uma fase terrível. A bola bate nele, ele não consegue dominar, ele não consegue dar andamento à jogada. Hoje, quando ele acertou o passe, o Wanderson não conseguiu concluir para o gol. Então essa é a análise do Alemão em relação ao que está acontecendo, tá? Depois Depena conversou com a imprensa, tá? O Depena, obviamente, celebrou e disse que o mais importante é conseguir a classificação, mas celebrou a melhora do time. E foi perguntado sobre o problema que fez com que ele saísse na partida. Ele saiu para a entrada do Rodrigo Moledo. E ele saiu um pouco descontado. E ele disse: tem que chegar em Porto Alegre para fazer exames e saber o que é. Mas foi um desconforto na perna direita. Foi o que revelou o Depena, que vai ser examinado, obviamente, em Porto Alegre quando o Internacional chegar. E o Depena foi questionado sobre a nova posição que o Mano Menezes deu para ele, tá? O Mano escalou o Depena pelo lado direito, na ponta direita, uma posição que ele não tinha jogado ainda no Internacional. E ele disse: como eu jogo com a perna esquerda, o Mano me colocou ali para me juntar com o Alain. É uma posição que eu posso fazer e o professor escolheu dessa maneira, porque ele, jogando da direita, fica mais virado, e eu até comentei isso no relato, que ele fica de costas para a linha de lado e olhando o jogo de frente em uma horizontal, olhando o jogo de frente ele, mas pegando o jogo de lado e conseguindo armar as jogadas, se aproximar do Alan Patrick nesse cenário, e deu muito certo essa colocação do Depena nessa função, e ele celebrou isto também. Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Na hora da dupla KTO, eu e o Matheus fizemos uma múltipla dos jogos da Libertadores dessa quinta-feira. Eu vou passar aqui algumas odds. Por exemplo, Flamengo e Racing. Odd do Flamengo 1.33, empate 5.33 e o Racing tá pagando 8.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!